Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle para levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, trazendo temas práticos e atuais hoje de projetos e também temas que caem na prova de certificação para que você esteja sempre atualizado quando o assunto é banco de dados Oracle, beleza? E hoje vou trazer um tema aqui mais uma vez sobre banco de dados na nuvem. A gente vai falar um pouquinho sobre o Oracle Enterprise Database Service. Se você não conhece esse serviço dentro da nuvem da Oracle, cara, a gente vai conseguir realmente mostrar um pouquinho, falar um pouquinho como que funciona esse cara, para que você esteja atualizado o que o DBA precisa saber realmente de cloud, né? E esses são alguns pontos que você realmente precisa estar ligado para que você esteja atualizado com as demandas atuais de mercado, beleza? Se você está gostando dos vídeos aqui, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque toda semana está rolando vídeos novos aqui no canal da DBOCM e também essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Então assine também a DBOCM por lá para você não perder e não ficar de fora de nenhum dos nossos conteúdos. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre o Oracle Enterprise Database Service. O que é esse cara, né? Eu fiz uma live recentemente falando um pouquinho aí quais são os serviços de banco de dados que tem realmente na Oracle Cloud, né? Que a gente tem Autonomous Database, que tem Exadata, que divide em alguns tipos de Exadata, o Cloud Service e o Cloud at Customer, e tem o Database Cloud Service, né? Que é o serviço realmente de banco de dados da nuvem, tá? E a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais, porque serviço de banco de dados na Oracle Cloud, né, ele se chama Oracle Enterprise Database Service. Então, primeira coisa é você realmente saber como que é chamado, né? E aí, primeira coisa, né, por que escolher o Oracle Enterprise Database Service? Né? Primeiro que ele tem um desenvolvimento simplificado, né? Você tem a opção de utilizar o banco de dados convergente, né? A Oracle tem falado muito sobre isso, onde você consegue aí ter vários tipos de dados e modelos de acesso, incluindo os dados relacionais, de gráfico, e permite os desenvolvedores a criarem aplicativos inovadores utilizando um único banco de dados, tá? Então você tem realmente um banco de dados convergente que você pode utilizar, e você sabe que isso é uma função do Oracle 19c, mas você pode utilizar isso também dentro da cloud, tá? Então você tem um desenvolvimento simplificado, você tem uma administração simplificada, tá? Você tem um gerenciamento mais fácil, utilizando a console da Oracle Cloud, as SDKs, as API RESTs, então você tem várias vantagens aí de utilizar realmente uma administração simplificada, inclusive o Enterprise Manager, tá? Além disso, criar aplicativos, né? Você pode utilizar o Oracle Apex, tá? O Oracle Application Express, que você faz um desenvolvimento aí rápido em menos tempo, com uma codificação mínima, que é algo bem interessante também. Você tem a segurança de banco de dados abrangente, você tem recursos e vantagens por estar na cloud, tá? Então esse é um ponto importante, e menores custos, né? Você pode, inclusive, trazer a sua licença, se você tem uma licença de banco de dados Oracle, você pode trazer ela para a nuvem para ter uma redução de custo, e, em geral, né, esse é um dos grandes benefícios da cloud, né, de realmente você, ao invés de adquirir alguma coisa, de ter uma assinatura, né, de ter realmente um pagamento diferenciado para que você consiga pagar pela utilização e não se realmente comprar algo e ter algo no seu data center. Beleza? Então, esses são alguns pontos que eu queria falar aqui com vocês. E aí, a gente tem que pensar, né, quando a gente está falando do Oracle Enterprise Database Service, nós temos dois tipos de provisionamento, tá? Você pode ter uma infraestrutura de máquina virtual, ou você pode ter uma infraestrutura bare metal, tá? Então, nós temos esses dois tipos de provisionamento que nós temos no Oracle Enterprise Database Service, tá? Você pode provisionar, seja numa máquina virtual, onde você tem aí a flexibilidade, né, da virtualização, de você realmente minimizar os custos, né, de você realmente ter um ambiente de computação compartilhado, né, você está num ambiente virtualizado ali, que você pode ter outros clientes, mas que você realmente vai pagar só por uma fatia que você tem. Você tem aí a questão de núcleos, né, de cores que você pode estar habilitando, a questão de tamanho de memória, de provisionamento rápido, né, e escalonamento dependendo da demanda. Então, a máquina virtual, de fato, ele consegue fracionar mais a quantidade de hardware, a quantidade de recursos computacionais que você precisa. Então, é uma vantagem que você tem, que é uma vantagem muito interessante para baixar preço, tá?
Então, você tem aí uma plataforma de menor custo para o Enterprise Cloud Service. E aí você tem a infraestrutura Bare Metal, né? Que você tem a questão de uma infraestrutura dedicada. Você vai ter um hardware que é só seu, só que dentro dos servidores da Oracle, tá? Então, você tem servidores dedicados aí, com grandes expansões de memória, a parte de NVMe integrado, capacidade aí de você ter discos de alta performance e sem ter concorrência, né? Então, a infraestrutura Bare Metal, ela é mais cara, tá? De fato, porque você vai estar reservando um hardware todo lá para você, mas você explora também todos os recursos aí de desempenho. Você está buscando mais um baixo custo? Cara, você pode ir para a infraestrutura de máquina virtual. Então, esses são os principais conceitos que eu posso falar para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui sobre Oracle Enterprise, Enterprise Database Service. Então, depois desses dois conceitos que a gente tem, nós temos aqui alguns tipos de serviço, né? Nós temos o serviço Base, tá? Que é o Oracle Enterprise Database Service Base, tá? Onde nesse cara você tem o básico ali para você realmente implementar um banco de dados Oracle, né? Então lá você consegue ter aí a base aí dos recursos, né, do Enterprise Edition, tá? Em máquinas virtuais ou uma infraestrutura Bare Metal. Você pode rodar bancos 11, 12, 12.1, 12.2, 18, 21C com recursos de banco de dados. Inclusive, o Oracle Database 21C, a Oracle já liberou dentro desse serviço de banco de dados. Então, você vai fazer um provisionamento aí, Base, você pode fazer um provisionamento lá de uma máquina com o Oracle 21C, tá? A nível de segurança, você vai ter realmente segurança em várias camadas. Você tem aí aquelas tecnologias de segurança, né, como DataSafe, DataMasking, Subsetting Pack, e tem os packs também ali a nível de performance, né, que otimiza muito a performance de quem a produtividade de quem administra o banco de dados Oracle, que é o Diagnostic Pack e o Tuning Pack, né? Você tem um provisionamento rápido aí de sistemas e uma máquina virtual de um único nó, tá? Então você não tem aqui a opção de cluster. O Enterprise Database Service é o serviço mais enxuto, onde você já tem a possibilidade de subir uma máquina virtual com um único nó, para poder realmente criar o seu serviço de banco de dados. Você tem escalamento de licenças e CPUs com banco de dados. Caso precise crescer, cara, ele consegue crescer juntamente nessa infraestrutura, tá? A automação aí de cloud integrada para aumentar a produtividade do DBA, então você tem vários recursos de machine learning, de HCC, tá? Que é o Hybrid Columnar Compression. O backup otimizado aí sobre demanda, você pode utilizar um Object Storage, etc. Tá? Então é um modelo bem flexível, que é o modelo de entrada, é o Oracle Enterprise Database Service Base, beleza? Esse é o primeiro cara. O segundo cara que nós temos é o High Performance. E o que seria esse High Performance, né? Já é um nível mais elevado, né, que nós temos lá, onde você já tem alguns recursos a mais de performance, tá? Então, lembrando, pessoal, isso aqui é um banco de dados como serviço, tá? Uma assinatura, ao invés de você comprar servidores, etc., você pode utilizar dentro da Oracle Cloud. E aí nós temos como base, aí, quando a gente fala de high performance, a questão de utilizar ambientes multi-tenant eficientes, com recursos de segurança, com realmente uma performance bem interessante. Então, você tem toda a base, né, que você já tinha na versão anterior, e você tem realmente alguns recursos aí de high performance, né, como suporte para arquitetura multi-tenant. Você tem recursos adicionais de segurança, incluindo o Database Vault e o Oracle Label Security, tá? E o Redaction também, que ele permite que o cliente melhore a proteção de dados confidenciais. Então, se você precisa do nível maior de segurança, cara, você tem elementos a mais aqui no High Performance. Você tem recursos adicionais de banco de dados grandes, de fato, né? Como Advanced Compression, como Oracle Partitioning, Oracle OLAP, para aumentar a eficiência e o desempenho de data warehouses de clientes que utilizam aí ambientes de BI, por exemplo, tá? E também você tem recursos adicionais de gerenciabilidade, né? Como o Oracle Cloud Management Pack, para o Oracle Database e o Oracle Lifecycle Management Pack, tá? Que aumenta realmente a produtividade aí do administrador de banco de dados. Então, quando você está no High Performance, você já tem algumas coisas a mais ali, principalmente quando se fala ali a nível de segurança, de multi-tenant e de tecnologias relacionadas a bancos de dados grandes, como Advanced Compression, Partition e etc. Beleza? Então, esses são outros pontos. Além disso, nós temos o Extreme Performance, tá? E aí, no Extreme Performance, nós temos mais um diferencial, né, alguns diferenciais, que nós temos, basicamente, a questão de
a possibilidade de você ter uma alta disponibilidade, né? Sua disponibilidade, quando você fala do Extreme Performance, é bem maior. Você pode, lembrando, todos esses serviços, pessoal, você pode estar provisionando dentro de um ambiente bare metal ou máquina virtual, tá? Mas, de fato, você tem a possibilidade de utilizar um Oracle ASM aí com ambientes de redundância, tá? Com espelhamento. Então, você tem um nível de segurança maior, você tem um nível de prioridade maior com hardwares específicos, tá? Você tem aí suporte de alta disponibilidade como Hack e DataGuard, Active DataGuard, por exemplo, para você realmente ter a questão de ambientes mais complexos que precisam realmente ter uma escalabilidade, uma alta disponibilidade, então são recursos bem interessantes. Recursos adicionais de desempenho, tá? Como in-memory, tá? Então, no Extreme Performance, você tem aí algumas coisas a mais, como o in-memory, que você permite aumentar o desempenho aí de várias consultas no seu banco de dados, utilizando questões de memória, e também recursos adicionais de Oracle Sharding, tá? Então, nós temos aí realmente alguns elementos a mais quando se fala do Extreme Performance. Realmente são serviços aí que nós temos hoje na cloud da Oracle. Lembrando que todos esses serviços do Oracle Enterprise Database Service, ele pode rodar em máquina virtual ou bare metal. Então, você tem essa opção. Máquina virtual, baixo custo. Bare metal, você tem mais performance e consegue explorar e ter um hardware dedicado para você. E, naturalmente, isso é mais caro, tá? E aí você começa com os recursos base, onde você tem aí, basicamente, não tem vários elementos de alta disponibilidade, tem um recurso mais enxuto. O high performance, você já começa realmente a entrar alguns elementos adicionais, né, como arquitetura multi-tenant, alguns elementos de segurança, advanced compression, partition, e extreme performance, você tem realmente ambientes aí mais escalável, com features de memory, com features aí de alta disponibilidade, como Hack e Active DataGuard, beleza? Então, basicamente isso, pessoal, que é importante que você saiba, porque você pode provisionar o seu ambiente, fazer uma instalação dentro do seu data center em formato bare metal, mas você pode também utilizar o bare metal dentro do data center da Oracle, tá? Então, muitas vezes o pessoal fica com medo, né, que de repente cloud pode ter algum elemento que pode deixar um pouco mais lento. Cara, existem esses dois tipos de provisionamento e existem todas as features de performance que você pode utilizar adquirindo no seu data center. Você tem muitas vantagens para poder utilizar essas ferramentas do banco de dados Oracle dentro da cloud da Oracle de um modo muito eficiente, beleza? Então, recomendo que, se você fala de banco de dados Oracle, tá procurando uma cloud, cara, a Oracle Cloud vai ter um grande diferencial e você precisa entender o Oracle Enterprise Database Service. E não só entender esses níveis, né, que eu falei aqui, mas entender profundamente o que tem dentro de cada um deles, né, saber gerenciá-los. Porque nesse tipo de serviço aqui, cara, você vai ter que utilizar a RMAN, você vai ter que utilizar vários elementos de gerenciamento, né? Até para migrar para a cloud da Oracle, que você precisa ter a base de DBA. E se você não tem essa base de DBA, cara, eu quero te fazer um convite para você participar da nossa Masterclass Oracle Database, porque lá a gente vai mostrar elementos aí de administração, vai mostrar essas features que foram faladas aqui a nível de segurança, a nível de performance, a nível de administração. A gente vai mostrar tudo isso na prática, compartilhando a tela, no evento com conteúdos inéditos. Então, se inscreva na nossa Masterclass Oracle Database do dia 5 a 11 de julho, que lá a gente vai conseguir mostrar muito mais esses elementos que estão dentro da Oracle Cloud, quando o assunto é banco de dados, esses elementos do Oracle Enterprise Database Service, beleza? Então é isso, pessoal. Se você está gostando desses vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict. Então assine a DBOCM também nesses canais para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até a próxima live. Valeu, tchau, tchau.